Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um programa especial Eleições 2022. Você que acompanha a nossa programação já sabe que a Pix TV está cobrindo as principais informações relacionadas ao pleito de 2 de outubro. Nessa edição, vamos te atualizar com as principais informações das campanhas presidenciáveis e também aos governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aqui comigo, o jornalista da casa Vinícius Pacheco e o jornalista Tiago Pereira. Sejam bem-vindos. E a candidata pelo MDB à presidência da República, Simone Tebet, chamou de vergonhosa e imoral a postura do presidente Jair Bolsonaro durante o funeral da rainha Elizabeth II em Londres. Na avaliação dela, Bolsonaro envergonhou o povo brasileiro. Já a candidata Soraya Tronic, do Neo Brasil, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que proíba Bolsonaro de usar imagens de viagem a Londres na campanha eleitoral. Tiago, eu começo com você. Olá, Marcelo. Olá, Vinícius. E a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Bom, infelizmente a gente tem que voltar a começar o programa com esse assunto que nada mais é do que uma censura, né, ao candidato Jair Bolsonaro, presidente da República, que busca a reeleição. É inadmissível que duas candidatas como elas, a Soraya, assim como a Simone Tebet, tenham empretado com esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa, né, que a gente vê muito do lado mais voltado para a esquerda, que é a principal vilã do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Bom, primeiro que um chefe de Estado como Jair Bolsonaro jamais poderia deixar de participar nesse encontro, que foi um ato trágico, né, apesar da idade. A morte sempre é algo que é trágico, né, para a família e principalmente para os britânicos, por toda a história e representação da rainha Elizabeth II. Bom, o que Bolsonaro foi fazer foi representar nós, eu, você, todos os brasileiros, representar você que está em casa nos assistindo, né? Afinal, ele é o chefe de Estado. Se esse fato ocorresse ano que vem e Bolsonaro, por exemplo, não estivesse mais no comando do país, certamente seria outra pessoa que iria representar a nação brasileira. E assim acontece em todos os países, né? Bolsonaro não é exceção. Coincidentemente, aqui no Brasil nós estamos no processo eleitoral e óbvio que Bolsonaro não poderia deixar de ir nos representar e também a respeito ao povo britânico, né? E aí as duas, que já ficou claro, acho que para todo mundo, né, no debate da Bandeirantes, no pool de debate de veículos que a Bandeirantes liderou. Inclusive vamos ter mais um pool no próximo dia 26, com o SBT liderando e outros veículos vão acompanhar. Ficou claro no debate que Simone e Soraya estão atacando fortemente o presidente da República. Como eu falei na edição passada, do edição especial das eleições, obviamente ele é vidraça, ele é o alvo de todos aqueles que querem conquistar votos do eleitorado brasileiro. Mas, na meu ver, isso não passa de mais um ato de censura, né? E já virou moda no Brasil, tudo se judicializa, né? Qualquer coisa, vou recorrer ao... Claro que existe o Tribunal Superior Eleitoral em época de eleição justamente para isso. Mas, a meu ver, há um exagero, né? Nós precisamos controlar, precisa ter um freio, né? Para que isso não ocorra com tanta frequência de se judicializar qualquer coisa, qualquer ato. E nesse caso, mais uma judicialização. Ora, vergonhoso, porque vejam bem, as imagens são claras e elas falam muito mais do que qualquer narrativa de qualquer veículo de comunicação desse país. Bolsonaro chegou na embaixada e os apoiadores estavam lá. Ou vão dizer que houve também um ato para que as pessoas fossem, né, houve pagamento de passagem, ônibus, fretamento de ônibus dos brasileiros que moram na Inglaterra para irem ao encontro do presidente na embaixada. Vamos ser realistas, né?
Impossível isso ter acontecido. E é essa popularidade que o Bolsonaro demonstra em qualquer lugar que ele vai, né? E obviamente os concorrentes não aceitam, eles acham isso injusto, eles não concordam com isso que está ocorrendo, que é de forma natural, orgânica, diferentemente, de como era outrora, quando a gente tinha os pães com mortadela, toda aquela organização que a gente já viu na história aí que mostrou. Então, respondendo à tua pergunta, para mim isso é mais um ato de censura dentro dessas eleições, que já tivemos outros atos, porque na época da questão do desfile de 7 de setembro em Brasília, se falava que era porque as imagens eram da IBC, né, de uma empresa estatal. No entanto, o que o TSE entendeu foi que qualquer imagem, né, que demonstre o Bolsonaro lá com os seus apoiadores deveria ser removida da sua campanha eleitoral, inclusive imagens captadas por celular, por qualquer outro ato. Isso também foi um ato de censura, e lembrando que sempre que Bolsonaro está utilizando desses discursos para falar com o seu eleitorado, ele tira a faixa presidencial em respeito ao cargo que ele tem e vai ao encontro do seu eleitorado. Então, para mim, está tudo dentro das 4 linhas, como o próprio presidente gosta de falar. Mas ficou claro que Simone e Soraya vieram para enfrentar fortemente Bolsonaro, e ele é o alvo da vez das duas. E Vinícius, Bolsonaro fica em vantagem se usar as imagens do funeral? Eu não entendo como vantagens. Na verdade, eu quero entender qual é a vantagem dele ter essas imagens e não ter essas imagens. Eu, sinceramente, não vejo ele nem prejudicado, nem beneficiado utilizando dessas imagens. O que eu acho estranho é que algumas candidaturas que estão sendo como defensoras da democracia são as que mais tentam censurar. É o que me chama mais a estranheza, né? Tem mais estranheza com relação a isso. Outra questão que me chateia bastante é, infelizmente, e aí eu coloco alguns pontos aqui, é a habilidade que algumas pessoas têm de colocar política em tudo, politizar tudo. Eu acho que tem alguns momentos da nossa vida que a gente tem que saber separar. Os cidadãos brasileiros que foram lá e apoiadores do Bolsonaro, eles têm todo o direito também de se manifestar, mas os conflitos que a gente também viu presente em Londres, tanto de apoiadores quanto manifestantes contra a vinda do Bolsonaro também para Londres, eu acho que nós, como brasileiros e como cidadãos e como humanidade, estamos cada vez mais polarizados. A visita de Bolsonaro em Londres foi isso. Ele estava lá para representar o Brasil na morte da rainha, e mesmo assim a gente teve polarização até mesmo em Londres com a morte da rainha, num assunto que não tinha nada a ver com isso. Eu não vejo uma questão ali que o Bolsonaro vai ter benefícios pelo discurso que ele fez para seus apoiadores. Não vejo também como malefícios, porque na campanha dele não estava previsto isso. Então, retirar, eu acredito que não vai prejudicar ele, assim como continuar ou ter, eu acho que não vai fazer efeito algum. O único efeito que causa na campanha dele é esse jogo que está ficando chato, de tudo ser judicializado, tudo vai ficando uma burocracia no meio de uma campanha, que eu não entendo porque. Eu acho que não tem mais nada do que se julgar nesse país, e aí a gente fica só nessas questões pequenas que perde bastante tempo e bastante dinheiro público fazendo esse tipo de julgamento. Em discurso na ONU, Bolsonaro exaltou a economia do país em um momento raro, onde pós-pandemia e pós-guerra, o país está com a inflação em queda, empatada com os Estados Unidos e mais baixa do que o Reino Unido. Ele também falou sobre corrupção. O que falar sobre o discurso de Bolsonaro, Tiago? Olha, Marcelo, é mais um ato esse, né, que tentam impedir o Bolsonaro de usar esse discurso da ONU em suas imagens da campanha eleitoral. Como o Vinícius falou, eu também concordo, não prejudica nem traz benefício, mas mostra a popularidade do Bolsonaro até mesmo nos brasileiros que moram fora do país. Com relação a esse ato do discurso da ONU, eu fiz questão de analisar, inclusive, discursos do Lula, né, porque a gente comentou isso no Pix Notícias, né, Marcelo?
Eu fiz questão de analisar para ver o que o Lula falou, né? Que estão dizendo agora que o Bolsonaro... O Lula fez a mesma narrativa. Porque imagina, o chefe de Estado vai na ONU, na convenção, para falar como é que está o ambiente dentro do seu país e trazer um paralelo para servir de exemplo, para dizer como é que nós estamos fazendo aqui e também para fazer um paralelo com os outros países, né? E trazer questões, óbvio, de impacto mundial, né? E os discursos de Lula eram bem parecidos com o que o Bolsonaro falou. Só que como a grande mídia está num conglomerado com o consórcio, os artistas, a classe artística está a qualquer custo tentando derrubar a reeleição de Bolsonaro, qualquer coisa que ele vai falar hoje, porque essa campanha não é uma campanha de propostas, é uma campanha de discursos, né? Qualquer crítica que é feita com relação ao presidente Jair Bolsonaro não é sobre as ações do governo. Muito pouco, se usa, mas muito pouco. A maioria dos discursos é com relação, a maioria dos questionamentos é com relação ao discurso, inclusive até sobre o discurso do brochável, que a gente também comentou no Pix Notícias. Então, o Bolsonaro falou da alta taxa de desemprego no país, né? Falou do Brasil estar no 4º lugar de países do mundo, no ranking mundial, que tem investimentos estrangeiros, as empresas estão vendo a segurança jurídica que o Brasil está passando à frente desses últimos períodos, principalmente sobre a pandemia e inclusive sobre agora a guerra na Ucrânia, conflitos, e estão vindo investimentos do exterior, isso é importante para a economia, né? 170 bilhões de dólares que foram recuperados da Petrobras. Ele fez um paralelo para trazer como que está hoje, né, a situação da estatal frente a um novo governo, enquanto outrora a gente viu esses 170 bilhões de dólares ir para qualquer outro país, menos para o investimento interno aqui, sem falar nos desvios para financiar a campanha das reeleições de Lula, eleição de Dilma e depois reeleição de Dilma com o Michel Temer, né? E a poluição de carbono, que os países tanto falam da nossa Amazônia, tanto falam querem botar pitaco aqui, não olham lá para o seu campo, querem botar pitaco no campo do adversário. E agora a Alemanha, por exemplo, que era líder, né, na questão de combate à poluição, dos créditos de carbono, volta a poluir em razão, óbvio, muito clara da questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, porque é preciso ter outras fontes de energia. Então, queimar combustível fóssil, consequentemente, tirar esses países do ranking de países que estão combatendo a poluição. Foi isso que o Bolsonaro falou. E, diferentemente, os outros chefes de estados não devem ter falado, devem ter feito um paralelo do seu país para tentar trazer como pauta E o Bolsonaro falou uma coisa importante, a importância da revisão urgente da ONU. Vinícius, o discurso do Bolsonaro da ONU foi em tom de campanha? Marcelo, o mundo hoje está num clima muito tenso. A gente recentemente saiu de uma pandemia e o resultado disso são países com crises e inflações gigantescas. Nós temos crises mundiais com guerras em vários países, uma guerra que traz resultados negativos para o mundo, que é a guerra que vem acontecendo na Ucrânia, que está num momento tenso agora, desde o início, mas agora vive um momento muito tenso, com crises, com a tensão nuclear sobre aquele espaço. Qualquer líder mundial que for lá falar sobre o seu país, ele vai tentar trazer o que está acontecendo no seu país. O Bolsonaro não tinha como ir lá e falar só o que está acontecendo nos seus países vizinhos. Claro que ele deu o exemplo do que está acontecendo nos seus países vizinhos e o que traz de resultado para o seu país, que é o Brasil. O que acontece na Venezuela que resulta no Brasil? Na Argentina, por exemplo. Na Argentina também. Então ele fez alguns exemplos. Não é campanha, é mostrar um panorama, é dizer o que está acontecendo, é falar a realidade do que ele acredita ser o que ele está fazendo, a forma como ele está fazendo. E aí o que tem que ser pontuado é verificar os fatos. Isso foi feito, isso não foi feito. Mas dizer que foi campanha em si, o que a gente vê muito e está batendo nessa questão, é um discurso bem vazio. É algo que não chega a lugar nenhum. O que ele falou é o que qualquer líder mundial, quando vai lá, é a apresentação do seu país. Dizer que aquilo é uma campanha,
talvez pode ser utilizado como sinônimo, é uma campanha do Brasil. Não é uma campanha lá, ele não foi lá pedir voto, ele não estava com emblema nenhum, ele foi lá representar o Brasil e fazer um discurso do Brasil, não é campanha. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito promessas nas propagandas eleitorais divulgadas na televisão e no rádio que não constam do plano de governo que ele apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral. Nas peças veiculadas no horário eleitoral gratuito, Lula fala em manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil em uma eventual gestão dele, bem como transferir um adicional de R$ 150 para famílias beneficiárias do programa que tenham filhos de até 6 anos de idade. O bônus seria pago a cada criança dentro dessa faixa etária. Por enquanto, o petista não explicou como vai fazer para repassar os valores dessas despesas. Tiago. Bom, tenho 2 minutos, é isso? 2 minutos. Muito bem. Marcelo, é o seguinte, eu acho que é muito claro, né, que a campanha de Bolsonaro está preocupada no Brasil e nos brasileiros e talvez, se isso for judicializado, né, certamente vai vir do Ciro, da Soraya ou até mesmo da Simone Tebet. Eu acredito muito pouco que a campanha do presidente Jair Bolsonaro perca tempo em tentar fazer com que o plano de governo esteja lá. Até porque o TSE é que tem que fiscalizar isso. Vejam bem, faz parte da legislação eleitoral que qualquer candidato ao executivo, prefeito, governador e o presidente da República coloquem o seu plano de governo com as metas e ações junto com todo o cadastro. Então, se o cidadão for consultar no aplicativo do TSE, no site, ele vai ver todos os dados de campanha, valor, investimento, quanto que já foi arrecadado, quanto que não foi, inclusive vai ter acesso também ao plano de governo. Não quer dizer que ele não é impositivo, não quer dizer que o que está lá vai ter que ser feito, né? Até porque se for seguir a regra, os prefeitos, por exemplo, prometem vou zerar a falta de saneamento, vou deixar a cidade 100% de saneamento e nunca se chega nesse teto. Então isso prova que a gente tem uma legislação eleitoral falha e não é de hoje. Agora, é claro que se o presidente traz informações para o eleitorado, ele tem que mostrar como é que vai fazer, né? O Bolsonaro, por exemplo, foi questionado sobre os R$ 600, como é que ele ia manter, que ele estava prometendo na campanha. No entanto, não era ele que iria, né, gerir o país no próximo ano. Mas lembre-se que o orçamento do ano que vem, quem faz é o governo atual, né? Então, o próximo presidente, né, ou se ele for reeleito, vai governar com aquilo que eles planejaram nesse ano. Então, veja bem que, obviamente, ele sabia o que estava falando e logo já foi para o Congresso um ajuste para essa finalidade. Vinícius, agora a dúvida. O candidato pode fazer promessas fora do plano de governo? 2 minutos. Marcelo, na verdade é obrigatório desde 2009. Não sou eu que estou dizendo, é o TSE. Mas, na verdade, ele fazer isso talvez não prejudique o Lula. Na minha visão, prejudica o eleitor. Afinal de contas, senão qualquer candidato pode fazer qualquer promessa furada. Eu, como candidato, eu posso dizer ali no Morro da Antena, eu vou criar um aeroporto no Morro da Antena. Para quê? Por quê? Como eu vou fazer? Para pessoa ou para alienígenas? Para pessoas ou para alienígenas? Para que eu vou fazer isso? Com qual recurso? O meu eleitor tem que entender o retorno que isso vai trazer, como vai fazer, os benefícios, os malefícios que isso pode causar para a economia de um país. Quando o Bolsonaro faz uma solicitação, ele tem que dizer como. Se o Ciro faz, tem que dizer como. A responsabilidade não vai ser diferente para o Lula. Acho muito difícil que o Lula possa perder a sua campanha, que possa ser impugnado sua campanha. Talvez se fosse o Bolsonaro, tivesse sido impugnado, tivesse feito pedidos. Não sei também se os outros candidatos não vão fazer o pedido para o Lula, mas acho muito difícil. Agora, como o Tiago falou, essa questão, né, de os candidatos terem no seu plano de governo como vão fazer, o que vão fazer e não causar nenhum resultado caso não seja feito. É outro problema para o eleitor também.
O eleitor tem aquele plano de governo, acontece, ninguém nunca mais pesquisa o porquê que não foi feito, se foi feito, se ele prometeu ou não. É mais um problema para o eleitor, que talvez a gente tenha que criar também essa cultura de rever o que era plano de governo e também agora cobrar dos nossos atuais candidatos, quem sabe uma fiscalização maior. A gente há pouco tempo fez uma matéria com relação ao pessoal do CDL, da FICASC, né? Não, da FACISC. FACISC, perdão. A FACISC fazendo solicitações a todos os candidatos de o que eles poderiam fazer, e a FACISC diz como eles podem fazer, os recursos que eles podem utilizar para fazer essas melhorias no Estado. E aí a FACISC vai cobrar desses candidatos o que eles se comprometeram com Santa Catarina, com a indústria de Santa Catarina, com o comércio de Santa Catarina. Lula fazer uma promessa como essa, ele não está fazendo uma promessa para o comércio de Santa Catarina, ele está fazendo uma promessa para o país inteiro. E aí ele vai ter que saber dizer para todo mundo como ele vai fazer e quais são os resultados desse plano dele. É bom? Bacana. Tomara que ele consiga, caso ele seja eleito, tomara que ele consiga, traga bons resultados. Mas eu espero que não seja da boca para fora. E dissidentes do PDT e até mesmo filiados ao partido anunciam apoio a Lula. A tática, segundo os próprios integrantes, é proporcionar o voto útil numa possível vitória do petista no primeiro turno. Tiago, isso é possível? Claro que é possível, né? A gente sabe, as pesquisas estão aí com a descredibilidade que a gente já falou um pouco sobre elas, né? E hoje, inclusive, está na pauta a discussão do presidente do Senado sobre criar uma lei para punir os institutos se a pesquisa... Mas a pesquisa é subjetiva, né? Então, como é que vai dizer se a pesquisa está certa ou errada? São números, não são dados palpáveis. Então, é meio difícil você depois dizer, a não ser das influências, né, que pode ter nos institutos, né? Que de instituto não tem nada, são empresas, eles recebem para fazer as pesquisas e não são baratas. Agora, com certeza, está tendo esse movimento, e esse não é um movimento que está sendo velado, é um movimento que está sendo explícito. A classe artística com videozinhos fazendo o vira-voto, né? Todos, obviamente, pedindo para que alas mais à esquerda, né, ignorem os demais candidatos. Isso é péssimo para a democracia, né? E votem no Lula, porque ele é a salvação da pátria. Ele quer voltar para a cena do crime, como o seu vice, o Geraldo Alckmin, falou, né? Isso não é fala minha. E eu acompanhei uma entrevista do Nassif, o jornalista Nassif, no GGN essa semana, com 5 integrantes do PDT, brisolistas de primeira linha, numa live extremamente forte, grosseira, né, com acusações ao presidente da República, que certamente se fosse uma live de Alan dos Santos, de qualquer youtuber da direita, seria notificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo seu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, fica lá, a live está lá, não tem nenhuma punição, nenhum daqueles camaradas, como eles estão se chamando agora, vão receber qualquer punição. E lá ficou bem claro que eles estão sim em apoio à campanha de Lula, inclusive foi feito um manifesto, foi lido esse manifesto de dissidentes. Muitos deles que estavam nessa live falaram, inclusive, que continuam filiados ao partido. Ontem, a CNN Brasil, o Ciro negou que há qualquer tipo de carta ou manifesto pedindo apoio ao Lula. Obviamente que ele não vai dizer que tem, né? Como eu comentava com o Vinícius nos bastidores, nós não vamos ver se qualquer um desses candidatos que estão da terceira posição para baixo na campanha eleitoral, eles não vão vir a público pedir para o seu eleitorado votar em A, B ou C, né? Esse apoio ele só é explícito no segundo turno, nesse momento, até porque estão recebendo recursos do fundo eleitoral. Então, é um crime eleitoral você abrir mão, abdicar de uma campanha eleitoral quando você já gastou recursos para conseguir conquistar o eleitorado. E Vinícius, o que falar sobre o voto útil? Marcelo, essa mudança de voto e até pedir votos para o Lula de pessoas que estão dentro do partido, do próprio MDB, do próprio PDT, eles falarem isso, eu acho que não é surpresa alguma. Afinal de contas, até pouco tempo, eles eram filiados do PT, participaram de outras eleições com eles. Coligação, né? Coligações com eles.
Agora, fazer isso durante uma campanha eleitoral em pleno primeiro turno, se Ciro, Simone, Soraya, qualquer um deles fizesse isso, seria um tiro no pé e um fim de carreira pensando nas próximas eleições. Talvez a Simone hoje esteja nessas eleições, mas também pensando que na próxima ela poderá estar ainda mais forte, dependendo da votação desse ano. Se ela agora começa a largar a mão logo no primeiro turno, na próxima, pelo contrário, ela vai vir mais fraca ainda. Eu acredito que esse pedido de artistas que talvez eram eleitores, um exemplo era o Caetano Veloso, que era um eleitor do Ciro, mas agora está só pedindo votos para o Lula e pedindo para pessoas que também pensariam em votar no Ciro, virar o seu voto e votar no Ciro. Eu acho que quem hoje está optando talvez da terceira via, veja um discurso como esse, fique mais satisfeito em falar, fique em casa, não vá nem votar. Me parece isso. A pessoa hoje que pede para, não vota no Ciro não, não vota no Ciro não. Pô, mas o Ciro está há quanto tempo falando para o pessoal dizer, gente, a gente tem um segundo turno para isso. Por que pedir agora também para acabar as eleições no primeiro turno? Por que não a gente ir para o segundo turno? Por que tem que decidir agora no primeiro? Que medo é esse do segundo turno? De ambos os dois candidatos. Talvez um deles realmente possa ganhar no primeiro turno, afinal de contas as pesquisas não são exatas, estão longe de ser exatas, são bem subjetivas. Eu não acredito que essa mudança do voto útil, do vira-voto, cause um efeito tão grande ao ponto de virar o jogo. O que a gente está vendo em algumas pesquisas é o Ciro não crescer tanto como se imaginava que ele iria crescer. A Simone crescendo mais do que muitas pessoas imaginavam. Mas talvez se fosse uma união entre Ciro e Simone, causasse mais efeito do que uma união de Ciro com Lula, de Simone com Lula. Porque eu acho que quem hoje está optando em votar em Simone e votar em Ciro é porque está cansado tanto de Bolsonaro como de Lula. Na segunda pesquisa, Instituto Mapa, encomendada pela Jovem Pan News de Florianópolis, Santa Catarina, Bolsonaro aparece com 57,9% das intenções de votos. Lula aparece em segundo lugar com 25,4%. Sem novidades, né, Tiago? Verdade, Marcelo. Mais uma pesquisa Jovem Pan Mapa, né, Jovem Pan News, Florianópolis, sem novidades para quem analisa dados, né, para o eleitorado catarinense. Fica muito claro que se dependesse dos catarinenses, Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno, né? Tem a grande maioria dos votos aqui em Santa Catarina. Lula esteve no último domingo aqui no estado, teve uma concentração de público, não dá para negar, as imagens mostram, a gente não é desse tipo de ficar escondendo os fatos, só que esse eleitorado que participou, os apoiadores, não eram só da capital, porque quando ocorre algum evento relacionado a apoio a Bolsonaro, por exemplo, na ilha, a gente já acompanhou alguns momentos disso, fica claro que é um público ali da região, Grande Florianópolis, né? Pessoal de Palhoça, São José, afinal é uma metrópole, né? Quando a gente vê a situação dos apoiadores de Lula, houve uma descentralização de apoiadores de diversas regiões do estado para acompanhar a chegada do candidato à presidência, até porque os candidatos, todos eles, não têm a condição de chegar em todas as cidades, então acabam concentrando nas capitais dos estados para conseguir se aproximar, vamos dizer assim, do eleitorado. Agora, sem novidade, né? O público, o eleitor catarinense está muito convicto de que é preciso que Bolsonaro continue mais 4 anos no governo. Pelo menos é o que as pesquisas estão mostrando aí. Tanto, inclusive, a própria pesquisa IPEC, antigo Ibope, que a ANSC divulgou essa semana também. Para finalizar, só fazendo um gancho ainda ao assunto anterior, você falou muito bem, Vinícius, vejam bem, se a Simone Tebet e o Ciro Gomes tivessem uma aliança nesse pleito, né? Olha os dados, quanto teriam de números expressivos para tentar, talvez não chegar ao segundo turno, mas mostrar uma força, né? E ao invés de termos uma coalizão, a força do poder ela é maior e os partidos acabam abrindo mão. Claro que para a democracia, quantos mais candidatos, melhor,
né? Mas já se sabendo, já tendo, porque os partidos eles fazem pesquisas frequentemente, sabendo da polarização da campanha, nenhum dos outros que estão aí pleiteando pensaram em fazer uma coalizão com alguma outra sigla, outro partido, né? E Lula, lembrando que foi 5 vezes até conseguir ser primeira vez presidente da República. A Marina não teve essa força de vontade de continuar, ela desistiu, né? Agora essa semana anunciou apoio a Lula. Enfim, acho que é o caminho e para quem realmente quer ser presidente da República, como é uma vontade do Ciro, ele não esconde isso de ninguém, eu acho que é o caminho se continuar e a democracia precisa sim que os candidatos continuem no pleito, independente de resultado, independente de pesquisa. Vinícius, teu comentário sobre essa pesquisa. Essa pesquisa eu acho que mostra bastante o resultado também da eleição anterior, né, Marcelo? Bolsonaro saiu aqui já na eleição passada muito bem votado, na eleição contra o Haddad, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Não é à toa que tivemos um candidato que foi para o segundo turno e depois ganhou porque era do partido do Bolsonaro, que é o atual governador Moisés, e que depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Sobre principalmente a estranheza que eu tenho com relação... Eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha com as diferenças que a gente tem nas pesquisas eleitorais. Mas, por exemplo, na que a gente trouxe na passada, já trazia Bolsonaro na frente, embora não com essa mesma diferença, era uma diferença de 6 pontos ali de Bolsonaro. Ele estava com 51% na pesquisa anterior, que mostrava, por exemplo, o Jean Loureiro na frente, que a gente vai comentar mais adiante. Acho que o reflexo disso é um pouco sobre a bolha que a gente já percebe aqui em Santa Catarina, que Bolsonaro realmente está mais à frente. Talvez isso seja um reflexo da economia de Santa Catarina. É um estado hoje que tem o menor índice de desemprego, é o segundo estado que está apresentando o melhor desempenho de questão de competitividade comparado com os outros estados, perdendo apenas para Santa Catarina. Alta taxa de emprego, né? Alta taxa de emprego. Hoje em Santa Catarina a gente vê poucas pessoas desempregadas, é o menor índice, né, de desempregados. Então, eu acredito que isso seja um reflexo sobre isso. Se fosse o contrário, se Santa Catarina tivesse com dificuldades, talvez esse cenário fosse mais difícil para o Bolsonaro, tendo em vista os desgastes que ele teve durante o seu mandato, como ele tem em vários estados. Em Santa Catarina, eu acho que o que fortalece ele é essa economia que Santa Catarina tem conseguido segurar. E a mesma pesquisa traz Jorginho Melo na frente, com 32,1%, seguido por Carlos Moisés, com 15%. Na margem de erro de 2%, a segunda vaga para o segundo turno está praticamente empatada entre Moisés, Décio Lima e Jean Loureiro. Disputa acirrada, Tiago. Muito acirrada, pelo menos essa pesquisa traz um prognóstico bem diferente do que a gente viu naquela pesquisa que saiu na semana passada, encomendada para o SC em Pauta, lá em Chapecó, né, do meu amigo Lula, que é o jornalista Marcelo Lula, não o Lula candidato à presidência. Marcelo Lula, um abraço. Enfim, na verdade, se você for analisar mais a fundo, os 4 primeiros colocados estão praticamente empatados dentro da margem de erro, né? Porque o Jorginho e o Moisés estão com 20 e o Amin e o Loureiro com 15 e 14. Então, acho que até a primeira vaga entre o Jorginho e o Moisés não está tão frouxa assim, né? Eles podem, caso ocorra algum acontecimento surpresa aí nessa última semana de campanha, um deles pode despencar, né, e deixar essa popularidade de lado. Surpreende porque quem tem a máquina sempre consegue números expressivos na mão. O Moisés, a gente acreditava que teria um número maior, pelo menos nessas pesquisas, mas não é isso que a gente está vendo. Agora, a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, encomendada pela NSC, traz o Jorginho e o Moisés empatados com 20%, diferente dessa da Jovem Pan, né, que traz o Moisés na liderança com 32%, o Jorginho Melo na liderança com 32% e o Carlos Moisés com 15%. Né? A pesquisa IPEC traz empate técnico entre os 4. Jorginho e Moisés com 20%, Amin com 15%, Loureiro com 14% e o Décio lá atrás com 10%.
A pesquisa da Jovem Pan, que o Marcelo falou, 32 para o Jorginho Melo, 15 para o Moisés em segundo lugar e na margem de erro de 2%, a segunda vaga aí entre os demais candidatos que está lá no nosso GC está praticamente empatado. Só que o detalhe aqui é o seguinte, a pesquisa da Jovem Pan Mapa, ela está muito clara de votos, números mais expressivos para o bolsonarismo, né? Todos os candidatos do Bolsonaro estão na liderança nessa pesquisa. O Bolsonaro liderando, o Jorginho Melo liderando, diferente ali da IPEC, e para o Senado o Jorge Seife liderando também, bem à frente do Raimundo Colombo, que já foi governador aqui em Santa Catarina. Então, essa diferença tão gritante nas pesquisas nos traz uma certa desconfiança, né? Não da interpretação, mas talvez da metodologia que foi aplicada, talvez para trazer um resultado um pouco diferente. Inclusive, ela foi judicializada, né? A Jovem Pan Mapa divulgou no domingo e a campanha do Jean Loureiro e do Jorginho Melo, do Moisés, tentou impedir a divulgação, tentou censurar a imprensa da divulgação dessa pesquisa. O Tribunal Superior Eleitoral e o TRE não aceitaram a denúncia e liberaram a divulgação, e logo em seguida veio essa do IPEC, que traz ali Jorginho e Moisés brigando, né, bem próximos ali. Mas mostram a força do Jorginho Melo, né, apesar dele não ter um bom desempenho nos debates. Vamos ver o próximo debate da NSC, não sei a data ainda, provavelmente na última semana, mas tudo indica que a crescente é para o Jorginho Melo, mesmo com a da Jovem Pan Mapa com liderança muito grande, acho que a tendência é de o Moisés e o Jorginho Melo fazer uma briga grande ali, mas destaque para o Jean Loureiro, que cresce bastante também. Vinícius, quem conseguirá convencer o eleitorado e ir para o segundo turno? Marcelo, de fato, os candidatos têm que solicitar isso, porque é certo que vamos ter segundo turno. A única dificuldade que a gente tem hoje é de saber qual pesquisa está certa e quais candidatos vão para esse segundo turno. Eu fico surpreso em ver nessa pesquisa o Décio Lima tão próximo do atual governador, o Carlos Moisés. Fico surpreso com esse número, até com relação a estar empatado com o Jean Loureiro, talvez possa ser até um número real, mas me chama bastante atenção. Essa pesquisa feita pela Jovem Pan me chamou bastante a atenção o fato de todos os candidatos que são voltados apoiados pelo Bolsonaro, por exemplo, o Seife, que trabalhou na Secretaria de Pesca no governo do Bolsonaro, ele que é de Itajaí, vai, talvez, não como nome conhecido em Santa Catarina. Pode ser que entre, de fato, pelo 2-2 ali, como a gente viu e eu comentei anteriormente, a onda Bolsonaro. Porque Santa Catarina aconteceu, a gente tivemos candidatos a deputado federal, estadual, todos eles entraram nessa onda do Bolsonaro. Na eleição passada a gente só não teve pelo Senado nenhum eleito nessa onda, mas sim ao governo, a deputado federal e estadual. Eu acredito, Marcelo, que essa pesquisa aqui, ela me chama muita atenção, essa questão de só os candidatos do Bolsonaro estarem tão na frente. Como eu falei, eu sempre tenho essas minhas dúvidas com relação às pesquisas eleitorais, não sei dizer o porquê, não sei dizer aqui qual foi o local que foi pesquisado, mesmo exemplo que a gente deu na eleição passada. Às vezes tu faz uma pesquisa como essa, ali na grande Florianópolis, provavelmente vai sim aparecer o Jean Loureiro na frente, porque ele é mais conhecido. Se tu faz lá na região, por exemplo, de Itajaí, vai sim aparecer o Seife na frente, porque lá sim ele é mais conhecido. Então ela é bem subjetiva, Santa Catarina ela tem as suas diferenças, mas o que chama a atenção aqui é o fraco desempenho do Carlos Moisés em todas as pesquisas. O que parece, que daí a gente começa a fazer um parâmetro, né, das pesquisas, mas o que me parece ali é que o Carlos Moisés não tem tanto fôlego para correr durante as eleições. Parece que ele começou num trote legal, mas agora ele está cansando e está ficando para trás, correndo o risco de ser ultrapassado. Tenho a impressão de estar tendo um esvaziamento, né, da campanha, né? A campanha eu acho que daqui a pouco vai largando. Eu acho que faltou apoios fortes durante a campanha dele. Eu acho que ele foi se isolando demais
durante o governo dele também, embora ele fez algumas alianças que mantiveram ele no governo, se ele não tivesse feito aquelas alianças, mas eu acho que foram algumas lideranças que para Santa Catarina não trouxeram efeito eleitoral para ele, né? E no Rio Grande do Sul, meu estado, a mais recente pesquisa IPEC para presidente, com eleitores do estado, aponta empate técnico. Lula tem 40% e Bolsonaro 39%. A pesquisa, encomendada pela RBS, ouviu em torno de 200 pessoas. 1.220. 1.200 pessoas, 1.220 por aí, entre os dias 13 e 15 de setembro em 65 municípios. Tiago, resultado esperado? Pois é, Marcelo, 1.200 pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Eu creio que sim, esperado por tudo que o estado do Rio Grande do Sul tem passado nos últimos anos, né? Um estado que teve sempre uma predominância de governos de esquerda, né? A economia lá não vai nada bem, né? A gente está vendo um êxito muito grande de pessoas do estado gaúcho migrando para outros estados. Santa Catarina, por exemplo, é um destino muito procurado, né? Frente a uma alta taxa de desemprego, né? O Eduardo Leite teve uma atrapalhada, né, com os recursos vindos da Covid, né? Onde ao invés de serem aplicados no próprio enfrentamento à pandemia, usou para quitar a dívida pública, né, do estado do Rio Grande do Sul, fez a atrapalhada de abandonar o estado e tentar pleitear uma disputa com o João Dória e no fim nenhum dos dois aparece aí no cenário eleitoral nacional e aí o gaúcho ficou meio que desamparado, né? Ficou meio que sem pai, vamos dizer assim, se essa é a palavra que a gente pode usar nesse momento. E aí a tendência de uma rejeição aos governos de esquerda impacta também na análise do eleitor quando ele vai comparar o Brasil, né, como um todo. Então, a meu ver, já era esperado esse crescimento do Bolsonaro também no Rio Grande do Sul. O próprio Mourão, né, senador da República, candidato ao Senado Federal, vice do presidente Jair Bolsonaro nesse mandato que está se encerrando, né, tem capitalizado muitos votos lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, a meu ver, é um número esperado. Acredito que o crescimento de Bolsonaro vai ser um pouco maior ainda no Rio Grande do Sul, mas é um estado que tem uma cultura muito grande de governos de esquerda, né? Leonel Brizola, PDT, né? O próprio PT é muito forte no estado do Rio Grande do Sul, então talvez essa empate aí reflita tudo isso que eu falei. Vinícius. Marcelo, embora estados vizinhos são bem diferentes em algumas questões e principalmente questões políticas, né? O que eu falei sobre Santa Catarina, sobre o resultado, talvez a gente tenha o Bolsonaro na frente por questões econômicas, pode ser um motivo no qual o Bolsonaro aparece tão embaixo assim no Rio Grande do Sul. Os resultados lá no Rio Grande do Sul se mostram bem mais negativos. O Rio Grande do Sul sofreu muito mais com a pandemia no sul do país, então são resultados que os gaúchos vão trazer talvez para a urna. A gente sabe, como o Thiago já trouxe aqui, o histórico do Rio Grande do Sul é bem diferente de Santa Catarina. Santa Catarina a gente nunca teve um governo de esquerda, um governo petista, mas para tudo tem a sua primeira vez, a gente não sabe quando isso pode acontecer, mas não se mostra que vai acontecer nesse cenário, diferente do Rio Grande do Sul, que já tem essa experiência, tanto em cidades importantes do Rio Grande do Sul. Acho que não é nenhuma surpresa para os gaúchos um número como esse. Talvez quando chegar o resultado de fato nas urnas, esse aqui se assemelhe bastante com a realidade no Sul. E a pesquisa também ouviu os eleitores ao governo do estado. Eduardo Leite aparece com 38% das intenções de voto e Onyx Lorenzoni tem 26%, seguido de Preto com 10%. O gaúcho não tem a cultura da reeleição, mas nesse caso a pesquisa mostra a realidade diferente da história, Thiago. Pois é, Marcelo, você veja, né, o Eduardo Leite, com tudo que eu falei anteriormente, já dei um spoiler ali, né,
que abandonou e está liderando a pesquisa para a reeleição ao governo do estado do Rio Grande do Sul, diferente do que a história, do que os gaúchos mostram, né? Que eles têm a cultura de, cada 4 anos, trocar de cadeira, né? Trocar o governo. Paralelo a isso, a força da esquerda lá na questão anterior do Lula está com 50%, é muito reflexo das prefeituras do Rio Grande do Sul, que existem muitos municípios, como o Vinícius falou, governados por bandeiras de esquerda. Mas sobre a campanha ao governo do estado, eu acredito que o Onyx ele pecou em várias coisas nessa campanha e muitas delas não tá tão ativo assim com a imprensa, né? Ele faltou a vários debates, ele não compareceu a uma série de entrevistas que as emissoras do Rio Grande do Sul, seja de rádios ou de televisão, o chamaram. Isso afastou muito do eleitorado que pouco conhece, embora ele seja muito conhecido lá no Rio Grande do Sul, mas foi inclusive chefe da Casa Civil de Bolsonaro, mas o bolsonarismo tem disso, né? Certa parcela da imprensa que é militante para a esquerda, eles acabam deixando de lado e isso às vezes os atrapalha em perder uma oportunidade, mesmo de vir uma pergunta ali um pouco espinhosa, que vai, né, a gente sabe do histórico, ele já foi envolvido em algumas questões de corrupção, confessou, cumpriu a pena e devolveu o dinheiro, enfim, mas isso fica lá e certamente alguém iria o questionar, principalmente nos debates. Então ele preferiu ficar confortável ali, as pesquisas estão o mostrando com 26%, é uma diferença grande do Eduardo Leite e talvez a gente tenha aí um reflexo diferente, né? Um prognóstico diferente aí do que a história nos mostra no Rio Grande do Sul quando os gaúchos trocam de governador a cada 4 anos. E Vinícius, é aquela história, né? O ex-governador Eduardo Leite liderando. Então, qual seria o segredo que falta para o Onyx decolar? O segredo talvez seja ele assumir alguma prefeitura, pedir para sair e depois pedir o voto depois para o pessoal, quem sabe. Prometer algo e depois largar. Talvez seja esse o segredo do Leite, que os gaúchos tenham gostado. Talvez eles gostem de fazer um mandato novamente de apenas 3 anos e por isso não vão fazer uma reeleição. Talvez por isso vai ser a primeira vez que não vão reeleger, porque ele não terminou o mandato, então talvez não seja uma reeleição. O Leite foi um dos candidatos que foram um dos que mais chamaram a atenção com as medidas durante a pandemia, né? Foram uma das mais extremas, foram feitas pelo governador Leite, que fez muito para se aparecer durante a campanha eleitoral, depois deixou os gaúchos na mão para ir ao sonho de ser presidente. Afinal de contas, ele mesmo tanto prometia que não seria mais candidato em nenhum dos cargos à reeleição, mais uma vez descumprindo uma das promessas. Onyx Lorenzoni, o Thiago já contou um pouco também sobre o passado dele, o histórico dele. Então acho que a dificuldade aqui, na verdade, não é nem para o Onyx, mas sim para os gaúchos, de escolher um candidato nesse momento que consiga trazer para o estado do Sul o que está precisando, de uma boa gestão, que os gaúchos estão com dificuldade de encontrar talvez esse nome. E principalmente nesse segundo turno a gente vê aqui os candidatos, a tendência eu acredito que é sim do Leite crescer mais, afinal os outros candidatos que estão mais à frente são candidatos contra ao que prega o bolsonarismo, né, que é levado pelo Onyx Lorenzoni e deixado de lado pelos gaúchos, pelo que a gente vê nas pesquisas. Eu acho que o segredo ali está para os próprios gaúchos encontrar uma saída, está difícil para eles, Marcelo, complicado. Agradeço aos jornalistas Tiago Pereira e Vinícius Pacheco pela participação. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição especial Eleições 2022. Lembrando que você tem mais informações em nossas redes sociais e também no nosso site pixtv.com.br. Acesse e fique por dentro das principais notícias e informações. Obrigado pela companhia e continue acompanhando a nossa programação.
Música